Então, boa tarde, gente, né? É sempre um prazer estar aqui trazendo os resultados, que acho que é o mais importante, né? Para a gente que avalia o que vai fazer com esse resultado, é o que nos interessa. A gente ia fazer isso de forma presencial ao longo de 2020, como a gente fez em 2019, passando por todas as pró-reitorias e unidades acadêmicas. Como não é possível, a gente está aqui, né, com esse novo formato de devolução, tá bom? Então, a ideia é justamente mostrar um pouquinho de como esses resultados eles vão nos ajudar a pensar a universidade aqui para frente. Então, quando a gente pensa nesses resultados, né, o que é que nos interessa, cada um dentro da sua área. No caso da Proplan, a gente tem os resultados que vão direcionar um pouquinho esse olhar, por isso que a gente fez um recorte do relatório, né? Isso não significa dizer que o relatório ele não deve ser descartado, mas aqui é apenas um pequeno recorte para que a gente consiga visualizar de forma mais próxima possível como esses dados eles impactam diretamente ou não a Proplan. Carlos, se você quiser falar, você também pode comentar, tá? Carlos e os demais membros, né? A gente está com a participação aqui hoje de Jeane, professora Cristiana, estou aguardando, ela é membro da sociedade civil, e temos também Gabriela, que é a nossa aluna de iniciação científica, participando desse momento. Então, vocês podem comentar à medida que eu for falando um pouquinho desses resultados. Então, ano passado, a gente avaliou 2 eixos, foi planejamento e avaliação institucional, e o eixo 2, que é o desenvolvimento institucional. Planejamento e avaliação, o planejamento muito relacionado quase que diretamente, né, a uma das coordenadorias da Proplan, que é a CPDI. A avaliação, a própria CPA também foi objeto de avaliação. A gente não vai trazer esses pontos aqui, eles podem surgir, mas a gente não trouxe diretamente, já que não é do interesse de vocês determinadas informações sobre como fomos avaliados. Então, a gente já está refletindo sobre esses resultados e buscando o mecanismo para melhorar aquilo que não foi bem avaliado, enquanto comissão. E o próprio desenvolvimento institucional, que lá no novo instrumento do INEP, ele sai definindo várias áreas. Esse é um ponto gigantesco, né, dentro do processo de avaliação, e aí vai entrando um monte de outras áreas, né, como as relações étnico-raciais, as questões ambientais, sustentabilidade, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, né, direitos humanos, patrimônio cultural. Então, é um leque enorme e que a gente não consegue mensurar de forma tão fácil esse eixo, né? A avaliação a gente consegue mensurar um pouco pelo trabalho que a gente faz, planejamento também a gente consegue mensurar um pouco devido às atividades relacionadas a planejamento. Agora, desenvolvimento institucional são coisas muito amplas e elas não estão em um espaço específico da universidade, que de certa forma são áreas que são transversais a tudo que a gente faz, né? A questão ambiental, ela está transversal em várias áreas. Cultura, a mesma coisa. Direitos humanos é transversal em todas as áreas. Então, assim, a gente não consegue mensurar onde é que está, quem faz, né? Onde eu posso buscar essa informação. Então, esse foi um dos itens mais complexos para a gente ter conversado sobre ele, para a gente conversar sobre ele, né, na nossa discussão hoje. Só um minutinho. Eu estou aqui acompanhando minha cola. Então, como eu falei, esse resuminho que a gente fez, esse recorte que a gente fez, né, ele buscou, né, informações que estivessem relacionadas com a Proplan. No caso, foi planejamento institucional e desenvolvimento institucional de forma indireta. Então, para esses temas, a gente pegou todas as respostas que foram
colocadas, né, pela comunidade universitária. A gente, mais uma vez, usou uma escala que as notas, né, que eram de péssimo a excelente, a gente deu pesos para essas notas, foram apontadas pela comunidade universitária, e depois a gente chegou nas médias, né? Então a gente entende como a gente mais uma vez também usou a mesma metodologia do ano passado, considerando maiores médias e menores médias, quando a gente vai lá no relatório institucional, né, o relatório analítico que a gente tem. Mas tem aquelas médias intermediárias que também são do nosso interesse saber, né? Onde é que elas estão nesse processo? Que médias intermediárias foram essas? Então, para esse recorte, que vocês não vão encontrar lá no relatório analítico, a gente colocou esses recortes também incluindo as médias intermediárias. Então, o que é que a gente entende por maiores médias? Né? Aquelas que apresentam uma média que variam de 7 a 10, médias intermediárias que variam de 5 a 6,9 e menores médias, aquelas que estiverem abaixo de 4,9. Então, isso foi uma forma que a gente encontrou, né, para facilitar o entendimento das informações aqui postas. Outra coisa também que a gente precisa considerar nesse relatório, específico para hoje, não no relatório que está lá no nosso site, é a exclusão dos dados da UAG-UFAP, né? Por quê? Como a UAG-UFAP ela já tem um gestor, já está em transição, então não tem por que a gente estar pensando em um AG daqui para frente, né? Porque esses resultados que a gente vai apresentar hoje é tentar vislumbrá-lo na perspectiva de pensar a universidade daqui para frente. Como daqui para frente a UFAP vai caminhar com os próprios pés, a gente tirou desse resumo que a gente apresenta aqui hoje para vocês, os dados da UFAP. Então, a gente vai encontrar aí os dados do Campus Dois Irmãos, da UAXA, da UAST e da UEADTEC, tá? Deixa eu ver mais o que. Então, a gente fez essa apresentação, né, tentando nos guiar pelos seguintes itens, né? Planejamento e avaliação, que foram os resultados que a gente traz para o primeiro eixo de avaliação aqui para vocês. Depois a gente traz os resultados do desenvolvimento institucional e depois a gente vai fazer uma conversa de como podemos melhorar, né, como podemos pensar. Claro que a gente não vai sair de hoje com as respostas, tanto é que a gente traz também algumas sugestões, mas lá no final, mas não significa dizer que a Proplan vai adotar o que está lá. Às vezes tem coisas muito mais interessantes, mais importantes, que a Proplan está pensando daqui para frente, ainda mais agora, numa nova gestão, né? Numa nova configuração de universidade se colocando aí. Então, talvez o que a gente colocou lá como sugestão, essas sugestões elas não atendam à necessidade da Proplan, mas é um ponto de partida para a gente pensar a universidade daqui para frente. Então, o primeiro eixo, planejamento e avaliação, como a gente mandou para vocês o roteirinho, com relação ao segmento discente, né, nossa avaliação ela é dividida entre os 3 segmentos, discente, docente e técnico, e a gente pegou aqueles itens que tinham relação direta com a Proplan, né? Para os discentes, as perguntas realizadas foram em relação ao curso deles, né? De modo global, a gente perguntou como os discentes avaliam as ações de planejamento no seu curso. E aí, os resultados foram bem interessantes, porque mostram, né, que os cursos, internamente, há uma mobilização direcionando para algumas ações, né, relacionadas a planejamento no curso. Tanto é que as médias ficaram aí a partir de 7, né, 7,3 em Dois Irmãos, o AXA 7,2 e a EDTEC 7,3. Só o AST com a nota ali intermediária de 6,8. Né? Então, isso já é
um indicativo interessante de que há uma mobilização interna nos cursos com relação a esse tema, de modo global. Outra coisa também que a gente destacou com relação aos discentes foi em relação à utilização dos resultados na autoavaliação institucional no planejamento do seu curso, né? Ou seja, como que os dados da CPA estão sendo utilizados também para planejar curso. E aí esse tema tanto é interessante para a gente, que é da CPA, que a gente quer também saber se as nossas informações estão sendo resultados, estão sendo utilizadas, e também interessante para a Proplan, porque para ela é interessante entender como é que esses resultados estão chegando, né, nas estratégias de planejamento no curso. Então, dois irmãos com 7,2, o AXA e o AST com médias intermediárias, 6,8 e 6,6, e a EADTEC 7,2. Uma coisa interessante da EAD, o ano passado foi um ano muito ativo na EAD, em vários aspectos, né? Desde o finalzinho de 2018, quando eles ganharam aquele espaço TEC, né? Que eles têm laboratórios, mini auditório. Houve todo o envolvimento ao longo do ano de 2019 para que eles passassem por um recredenciamento, então houve várias reestruturações dentro da EADTEC que deu uma levantada muito boa nas ações de planejamento, de ações propriamente ditas, né, dentro dos cursos. Então, isso é importante para a gente destacar como a EADTEC tem ganhado espaço na universidade desde o final de 2018. Com relação ao segmento docente, para esses mesmos temas, né, a gente trouxe o seguinte tema, né, para o professor, porque nem sempre ele está lotado especificamente em um curso, né, ele está ou em um departamento ou dois, ou ele está na unidade acadêmica. Então, a gente perguntou como esses docentes avaliam as ações de planejamento no departamento ou na unidade acadêmica. Melhorar? Docentes, né, voltando, a gente perguntou como eles avaliam as ações de planejamento no seu departamento ou unidade acadêmica. Então, para os docentes, há uma diferença nessas respostas em relação às categorizações que a gente fez. Dois irmãos aparecendo aí com 7,1 e o AXA e o AST com médias intermediárias, 6,7 e 5,1. E outra coisa que também, né, aparece de forma intermediária e na UAST de forma com a média muito baixa, em relação à utilização dos resultados da autoavaliação no planejamento do departamento ou unidade acadêmica. Quando a gente fez as visitas às unidades acadêmicas ano passado, isso ficou muito claro, né? As unidades acadêmicas não têm o planejamento, há um interesse em alguns grupos, outros há um desinteresse, e aí a ideia de planejamento dentro do departamento ou nas unidades acadêmicas, ela, pelo menos para a gente que foi lá visitar as unidades, ficou muito claro que isso era uma necessidade, mas que não estava sendo colocado em prática, né? Tanto é que quando os meninos foram lá também, né, Rafael e visitar, né, as unidades, no caso, Rafael, que hoje é da CPDI, isso ficou muito claro quando havia essa necessidade de que precisava que essa ideia de planejamento chegasse também nas unidades, né, isso ficou também muito claro lá na UAX, havia uma necessidade, uma ânsia de se colocar essa ideia para funcionar, e aí, inclusive, acho que teve uma reunião, se eu não me engano, na UAXA, para tentar colocar isso em prática, e ficou uma expectativa muito grande lá na UAST, né? Então, percebe-se que
são coisas que precisam ser repensadas, enquanto Proplan, como que a gente chega nesses espaços e colocar em prática realmente esse planejamento nas unidades acadêmicas e nos departamentos. Já para a EADTEC, não. Como eu falei, eles vêm aí com 2 anos, 1 ano e meio de muito intenso, de muito trabalho, então isso ficou muito, muito forte, né? Isso refletiu nas médias dadas pela EADTEC para esses 2 temas, tanto em ações de planejamento, quanto na utilização dos resultados para planejar a unidade acadêmica. Esses dois temas aparecem com uma boa média, né, considerada aquela categorização, né, 7,4 e 7. Com relação ao segmento técnico, ficou bem diferenciado, né? A UAXA, ela ficou entre as menores médias para esses 2 temas, tanto nas ações, sim. Com relação ao segmento técnico, como eu falei, a UAXA, assim, as discussões lá, quando a gente visitou a unidade, foram muito boas. Havia essa ânsia, essa necessidade que não estava se colocando em prática na área de planejamento, né? Nem ação de planejamento e muito pouco ainda de utilização dos resultados. Para Dois Irmãos e o Arte, essas médias aparecem com médias intermediárias, né? Entre 5 e 7, né? E a EDTEC, mais uma vez, se destaca aí com relação a essas ações de planejamento, por conta dessa característica desse ano na avaliação. Então, ela se destaca nesse item. Esses foram os dados, assim, que a gente pegou e que tem interesse para a Proplan, né? Agora, depois a gente abre para a discussão e refletir um pouco sobre esses dados, né? Porque para cada tema desse, a gente fez várias ressalvas lá no nosso relatório analítico. Por quê, né? Quando a gente fala de ação de planejamento e utilização dos resultados, né? Então, a gente pegou dados da CPDI, né, de como vem sendo construído o planejamento estratégico na universidade desde a construção do PDI, né, de forma participativa, né, global, atendendo a necessidade assim de todo mundo e ao mesmo tempo garantindo o novo instrumento de avaliação institucional que a gente vai ser recredenciado ano que vem, 2022. E aí, atendendo essas necessidades, a gente pegou os dados lá da CPDI de quantos setores passaram por planejamento estratégico, que estão em andamento, a gente fez um mapeamento disso junto com a CPDI, que estão em fase de acompanhamento, né? Não entrou os dados de 2020, que eu acho que em janeiro e fevereiro teve alguns outros setores que começaram seu planejamento estratégico. Então, mesmo que a comunidade universitária veja esses itens como pontos ou com médias intermediárias ou médias muito baixas, né, não consegue vislumbrar essa ideia de planejamento em algumas instâncias da universidade, aí a gente faz uma ressalva mostrando esse trabalho que a CPDI tem desenvolvido junto a algumas instâncias, listando, inclusive, né, que setores, áreas e pró-reitorias foram desenvolvidos ou iniciados seus planejamentos estratégicos, né? A gente até se coloca também como exemplo que a gente iniciou nosso planejamento estratégico, e aí depois teve a eleição, a gente teve que dar uma paradinha, e depois veio a pandemia, a gente não conseguiu finalizar, mas a gente entrou na estatística, né, de ter iniciado justamente porque a gente estava pontuando o ano de 2019, né? Então a gente fez um mapeamento desses setores e falando um pouquinho desse trabalho, a importância do planejamento, né, conduzido pela CPDI e a necessidade que esses setores precisam ter, e a partir de agora a gente pensar de forma institucional o planejamento na universidade.
Pensando nisso, aí a gente fez uma reunião com a gestão superior e com o Carol da Proplan e CPA para conversar um pouquinho sobre isso agora em fevereiro. Essa reunião já era para ter acontecido desde o ano passado, mas a gente não conseguiu fazê-la ano passado, e só em fevereiro a gente conseguiu se reunir, que foi institucionalizar essa ideia tanto de avaliação, né, de utilização dos resultados da avaliação no planejamento e institucionalizar o próprio planejamento na universidade, né. Então já há uns caminhos, assim, já pensando, né, que a gente pode conversar um pouquinho mais ao final dessa apresentação. Então, a gente faz essas ressalvas, mesmo com médias baixas ou intermediárias, ou na faixa de 7, algumas coisas, né, a gente conseguiu mapear de ações de planejamento e utilização dos resultados da autoavaliação nesse planejamento. Com relação ao item 2, que foi desenvolvimento institucional, né, acho que foi um dos itens mais complexos para todos, para quem estava avaliando, para quem estava, né, à frente da CPA conduzindo esses relatórios, porque tinham que fazer várias relações, né? Primeiro que a gente tem que pensar no PDI, né? O que é esse PDI? Esse PDI está disponível no nosso site, né? Tanto da CPA, da Proplan, como da universidade. Mas o que é que tem dentro desse PDI? Será que eu conheço esse PDI? Então, talvez, né, as informações que a gente coloque aqui como resultados reflitam um pouco sobre isso. E, inclusive, a gente faz algumas sugestões também, né, para esse tema. Um dos itens avaliados, né, e são temas, também foram temas que eram distantes da realidade do dia a dia, do cotidiano, né, dos discentes. Não tanto dos professores, mas mesmo assim foi uma surpresa alguns resultados dos professores e dos técnicos também, né, porque às vezes o técnico vai lá na caixinha dele, do dia a dia, do trabalho dele, vai embora para casa, não tem nenhuma vivência, né, ele dentro da universidade, ele faz a sua atividade administrativa ou técnica e não tem nenhuma integração desse técnico para um tema tão complexo como é o nosso PDI. E aí, de modo geral, a gente avalia o seu conhecimento sobre o PDI, né? E aí, as médias ficaram como médias intermediárias, também não foram médias ruins. Uma coisa também que a gente faz uma ressalva lá no início do trabalho analítico, do relatório analítico, que o nosso questionário estava rodando justamente naquele período de suspensão dos recursos, né? Para a universidade, todas aquelas mobilizações de mostrar quem somos, de apoiar a universidade, e também os resultados da avaliação possam refletir isso, né? Não vou falar mal para não prejudicar a minha universidade, né? Então, assim, a gente faz essas ressalvas lá no início do nosso relatório. Então, em relação ao PDI, a gente tem médias intermediárias que variam aí entre 6,4 e 6,6 para todos os campos da nossa universidade. E outro tema que tem relação com a Proplan, que é o PLS, né? Avalie seu conhecimento sobre o PLS. Onde está esse PLS? Está disponível no site da Proplan, se eu não me engano, no site da universidade, depois vocês me digam aí se estou errada. Mas o que é esse PLS? Né? Inclusive para a gente mesmo que estava, né, avaliando, né, trabalhando diretamente com esse tema. Então, busquei, né, contatos com o Valber, que é da Coordenadoria de Sustentabilidade, daí da Proplan, a gente pedi informações a ele, né, mesmo sem ter terminado o relatório de 2019, ele passou essas informações desse relatório para a gente. Por quê? As médias também ficaram como médias intermediárias, né, ali entre 6,7 e 6,9, só é a EDTEC com média 7. E aí, o que é esse PLS? Então, a gente vai ter que buscar estratégias, né, lá a gente vai colocar umas sugestões também de
desvendar esse PLS para a comunidade universitária, porque muitas ações são feitas a partir desse plano de gestão de logística sustentável na universidade e que não percebemos uma relação entre aquela prática que está acontecendo ali, né, para garantir a sustentabilidade e diretamente com o que está previsto lá no PLS. Então, a gente também faz essa ressalva. Tanto é que no relatório analítico a gente pega dados do PLS, vê todas as ações que foram planejadas, cita todas as que foram implementadas, né? Faz todo um balanço de todas as atividades relacionadas ao PLS, justamente para apresentar um dado que a gente tem, extremamente importante, informações importantes, mas que não refletiram o que a avaliação, né, apresentou a partir da comunidade universitária, né, de modo que ela não está conseguindo associar de forma direta as ações de práticas sustentáveis na universidade com o que está previsto lá no PLS. Mais uma vez, o segmento docente é a mesma coisa. O segmento docente ele ainda é mais crítico, né, em relação ao PLS, com médias que ficam ali em torno de 5. E ao PDI, que foi uma surpresa, né? Uma coisa é aluno não saber o que é PDI. Outra coisa é professor. Então, isso levanta uma luz, acende aquela luz amarela, porque toda a nossa prática docente, todo o nosso PPC de curso, todo o trabalho desenvolvido, seja em pesquisa e extensão, tem que estar linkado com o que está lá previsto no PDI. É como se a gente estivesse fazendo trabalhos dissociados uma coisa da outra, né? O PDI está lá para constar um documento e eu vou fazer aqui meu projeto de extensão, ou meu plano de ensino, ou o meu projeto de pesquisa, meio que desconectado, né? Essa é a impressão que tenho como professora, né? Não sei se vocês têm a mesma perspectiva que eu como professora. Então, estar lá disponível não significa dizer que eu esteja fazendo essa associação e esse link entre o que está previsto lá nas políticas do PDI, seja extensão, ensino, pesquisa, que são as minhas áreas de atuação, com o que eu estou colocando em prática nos meus trabalhos desenvolvidos, né? Então, dois irmãos, o Axel e o Asti, médias não foram médias baixas, mas médias intermediárias. Mais uma vez, aí um destaque para a EAD, que precisaram colocar o PDI embaixo do braço para fazer todo um recredenciamento baseado no PDI. Então, eu não posso passar por recredenciamento bem se eu não conheço o PDI. Então, essa nota boa que a EADTech para o conhecimento do PDI deu, reflete o ano que eles viveram no passado. Aquele roteiro para não me perder. Aí o segmento técnico reflete mais uma vez essa realidade de distanciamento do PDI, né, com médias de 5 a 6 em média aí, tanto dois irmãos, o Ax e o Asti. E aí mais uma vez o destaque para a EAD, porque se debruçou sobre o PDI. Eu acho que a gente pode pegar o exemplo da EAD e pensar num trabalho de se debruçar com o PDI junto às unidades acadêmicas, ao campus Dois Irmãos. Me veio aqui numa perspectiva de fazer isso, né? Como a EAD precisou por conta do recredenciamento, então isso refletiu um pouco a média que eles deram ali, com a média boa, né, maiores médias. Com relação ao PLS, os técnicos também, a mesma coisa, né? Médias intermediárias, dois irmãos, eu acho, são ao PLS, também, com os técnicos, o segmento técnico é dois irmãos, o AST, AD, já com médias também intermediárias, e na UAXA com as piores médias, né? Então, o PLS, ele existe, ele tem várias ações sendo desenvolvidas, mas eu não faço a menor ideia do que é PLS, então a gente precisa, são dois documentos relacionados à PROPLAN, que precisam buscar estratégias, mecanismos de chegar
nas pessoas, nas unidades, nos setores. E aí, né, a gente vai abrir, vamos colocar aqui algumas sugestões que a gente colocou, mas como eu falei lá no início, né, como podemos melhorar? Uma coisa é o olhar da CPA e de vários membros que compõem a CPA, né? Tem professores, técnicos e alunos, cada um a partir da sua vivência, tentou ali definir que caminhos, como que a gente faz para melhorar, como é que eu faço para resolver esses problemas que a gente identificou nessa avaliação, né? Então, são apenas sugestões e a Proplan é que vai se debruçar sobre esses resultados e ver qual o melhor caminho, né? A gente não está aqui para dar receita de bolo, mas para iniciar uma conversa de como seria, né? Então, pensando o que é que a gente poderia fazer, eu vou colocar aqui algumas observações que a gente fez de sugestões e depois eu abro para discussão e observações para o grupo todo, né? Em relação à utilização dos resultados da autoavaliação, seja no planejamento do curso, do departamento, da unidade acadêmica ou unidade organizacional, né? Então, sugestões, que a gente já vem conversando um pouquinho sobre isso, né? Institucionalizar práticas de autoavaliação e planejamento nesses setores, né? Dar visibilidade às ações e melhorias baseadas na autoavaliação através de cartazes e mídias. Então, para já tentar buscar estratégias de mostrar o que tem sido feito, não necessariamente advindo de um planejamento, mas que as melhorias chegaram. A gente enviou, acho que eu já conversei um pouquinho sobre isso em outra reunião, né, para os gestores da universidade relacionados aos temas que a gente avaliou em 2018 e 2019, que melhorias foram alcançadas, né, que foram implementadas. E a partir desse mapeamento de quem respondeu para a gente está aí divulgando aí 2 mídias por semana, essas melhorias, né? Então, o SIGA-A, que não é apenas o SIGA acadêmico, mas o SIGA-A gestão, acessibilidade, a gente também colocou. Então, a gente listou ali cerca de 40 ações acontecendo, não só na sede, mas nas unidades acadêmicas, e a gente tem buscado, né, divulgar essas melhorias a partir de cartazes e mídias. Mas isso quem está fazendo é a CPA, e eu acho que isso deve ser macro, no nível macro, na minha opinião, depois a gente conversa sobre isso. Né? O que é que a UFRPE está promovendo de melhorias? Por que a gente fez? Porque se a gente não faz, as pessoas vão dizer sempre, né? Para que eu vou responder o questionário se não tem nada de melhoria? Então a gente fez isso para que as pessoas visualizando que alguma coisa boa aconteceu, elas, elas se motivem a avaliar novamente. Mas eu acho que não deveria ser um trabalho desenvolvido pela CPA. Então, para a gente pensar daqui a pouquinho. Ação de planejamento, né? Outro item que foi que passou por avaliação bem média, com médias baixas e médias intermediárias, né? A gente também já fez uma conversa inicial com a Proplan e com a gestão superior para institucionalizar práticas de autoavaliação nesses setores e também de planejamento. Né? Então, a gente vai ver como é que a gente vai pensar aí esses mecanismos para ficar uma coisa institucional. Porque uma coisa é a CPA pedir esse mapeamento e o gestor dizer, eu não tenho tempo, porque ligaram para mim e disseram, eu não tenho tempo. E aí eu não tenho respaldo, não tenho força. A CPA não tem, embora ela tenha ocupado muito espaço nos últimos anos na universidade, né, ocupando um espaço muito interessante, estratégico, mas ela ainda não tem força para dizer, olha, gestor, você vai ter que passar essa informação para mim. Então ela não tem força. Então a gente tem que buscar esses mecanismos, né, de dar visibilidade a essas ações de planejamento de forma institucional, de praticar essas autoavaliações internas em todos esses setores e também o planejamento. Então, é outra sugestão que a gente vai conversar.
Com relação ao PDI e o PLS, né? A comunidade realmente conhece? Mesmo as médias intermediárias, essas médias intermediárias refletem o conhecimento desses documentos? Eu fico com a pulga atrás da orelha em relação a isso, tá? E isso ficou muito claro quando os professores, os servidores, né, de modo geral, eles deram médias baixas ou intermediárias para essa temática, né, que é o que nos orienta em todo o nosso trabalho acadêmico e institucional. Então, em relação ao conhecimento do PDI, né, quando eu institucionalizo prática de autoavaliação e planejamento, porque tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que pensar lá no que está no PDI, para ir desenvolvendo uma autoavaliação e planejamento de acordo com o que está previsto no PDI, eu automaticamente vou conhecendo o PDI, né? E outra coisa também que a gente sugere aí a Proplan, como que a gente encontra um mecanismo, uma forma de divulgar esse PDI por outras mídias e não o documento de 120 páginas. Por que a gente está fazendo isso, né? Pela nossa prática que a gente fez enquanto CPA. Nosso documento tem 110 páginas, 120, eu acho, 110, 120, em média, e as pessoas elas não vão ler esse documento a menos que haja uma necessidade de ler, uma emergência, eu vou precisar me debruçar sobre aquele documento. Então, como que eu posso fazer com que esse aluno que não vai ler 120 páginas, eles conheçam esse PDI, né, suas principais orientações? Então, a gente sugere aqui, aí a gente viajou, né? A gente que é da CPA, a gente adora fazer isso, né? Vídeos, animações, mídias, podcasts, ou N opções, ou outros mecanismos, né? A gente, no nosso caso da CPA, a gente usou o infográfico para fazer com que esse resultado, que está tudo aqui, esteja bem pequenininho em 7 imagens, né, para todas as análises. E aí, como que a gente faz? Aí a gente também, vocês depois vão conversar sobre isso, como que a gente faz com que esse PDI ele chegue de forma mais sucinta e direta para quem a gente precisa, né? A mesma coisa em relação ao PLS, né? O PLS, acho que ele é um documento mais enxuto, ele é menor, não lembro quantas páginas tem agora, mas a gente sugere também ampliar essa divulgação das ações desenvolvidas relacionada à marca do PLS, que é o FRPE Sustentável. Eventos para apresentação dessas ações desenvolvidas a gente sugere, mas aí vocês vão ver, né? Até porque a gente está nesse momento, como seria Semana de Meio Ambiente da UFRPE, com essas ações, essas práticas, né? Fazer um marketing bem grande de todas as ações que são tão importantes, que estão ali dentro do PLS, que já foram desenvolvidas, estão colocadas em prática e a gente não sabe. E ampliar essa visibilidade dessas ações desenvolvidas através das mídias sociais da UFRPE, da Proplan, né? E aí a gente, enquanto CPA, tudo que é interessante a gente replica também nas nossas mídias sociais, essas informações. Então, isso aí de forma bem geral, bem global, a gente finaliza essa apresentação de modo bem sucinto, né, que a gente enviou para vocês em 15 páginas aí, mas não é nem só leitura, muitas imagens, gráficos, para facilitar o acesso à informação. Eu acho que esse é o caminho, né? Porque a gente,